agora que você já logou no site do Family Search, você vai começar a se familiarizar com as funcionalidades, as opções. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês a funcionalidade da árvore familiar. Então, quando eu clico aqui em árvore familiar, é isso que eu vejo. Eu vejo a minha árvore sempre a partir de mim. Então, aqui são os tipos de visualizações. Eu posso ver a árvore horizontal, posso ver a árvore vertical, que fica desse jeito, de baixo para cima. Eu posso ver o gráfico em leque, que é bem interessante, que aí eu consigo ver, o interessante dele é que eu consigo visualizar aonde tem um buraco e eu posso começar a trabalhar a partir do buraco, por exemplo. Nesse caso aqui, eu posso começar a trabalhar a partir daqui. Ou então, é uma visualização nova que é de descendência. Isso é bem interessante, porque eu posso, na visualização de descendência, eu posso expandir, por exemplo, selecionando essa pessoa aqui da minha árvore. Eu posso ir 4 gerações para baixo, e aqui eu consigo ver, caso com o trabalho da indexação, algum documento tenha sido disponibilizado, algum documento que se encaixa com registro de alguém na minha árvore, o próprio site do Family Search vai me avisar. Então, esses símbolos, esses ícones aqui, vocês vão começar a perceber e começar a conhecer o que significam esses símbolos. Então, vocês vão se familiarizando. Por exemplo, esse símbolo aqui, de atenção, significa que alguma informação dessa pessoa não está batendo com as regras do que seria o normal. Nesse caso, por exemplo, o ano de nascimento da criança ocorre antes que o pai tivesse pelo menos 12 anos. Então, muito provavelmente, o ano de nascimento dessa pessoa está errado. Esse símbolo aqui, roxinho, é uma sugestão para pesquisa. Ele diz que não tem nenhuma fonte anexada a essa pessoa. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum registro de nascimento ou de casamento, então seria interessante eu conseguir. Tem um outro ícone que não está aparecendo aqui agora, que eu gostaria de mostrar, mas ele é um ícone assim como esses, mas é um quadradinho azul claro. Quando esse quadradinho azul claro aparece, o que significa é que tem uma fonte disponível, que foi disponibilizada pela indexação, que provavelmente é dessa pessoa. Então, nesse caso, você consegue entrar na fonte. Comigo já aconteceu, quando eu entrei, era o registro de imigração, por exemplo, do meu tio-avô. Então, no registro de imigração tinha o nome completo dele, a data de nascimento e assim por diante. E aí eu pude anexar a fonte. Então, mais para frente eu vou fazer um vídeo de como a gente faz para anexar a fonte. Então, esses são os tipos de visualizações. Aqui, se eu clicar aqui nessa seta para baixo da árvore, eu posso ver a árvore. Nesse caso, eu estou vendo a visualização escolhida de descendência. E eu posso fazer a partir dessa. Aqui ele me coloca um histórico das últimas pessoas que eu pesquisei. Eu posso fazer essa visualização de descendência a partir da pessoa, por exemplo, dessa pessoa. Então, assim, automaticamente eu já consigo visualizar a partir dessa pessoa. Por exemplo, se eu for fazer, eu quero ver no gráfico em leque a árvore a partir dessa pessoa. Então, ele vai me apresentar o gráfico em leque a partir dessa pessoa e assim por diante. Aqui ele me apresenta o histórico das últimas pessoas que eu visualizei. Se eu quiser ver essa pessoa, vamos supor que eu quero ver os dados do Giuseppe Donaggio. Então, ele vai sair da árvore e ele vai direto para a pessoa. Então, aqui nessa opção de árvore, a gente visualiza a árvore. Na opção de pessoa, eu visualizo direto os dados de uma pessoa. Então, como você pode ver aqui. Uma outra maneira de eu chegar na pessoa, se eu tiver na árvore, por exemplo, e aí vamos supor que eu quero visualizar essa senhora Giuseppe Donaggio. Eu posso clicar aqui
ele me aparece algumas informações básicas e eu clico aqui em pessoa. Aí eu vou direto para essa pessoa. Aqui dentro do registro de pessoa, nessa primeira aba de detalhes, a gente pode acrescentar um resumo da vida, que seria uma história sobre a vida da pessoa, resumindo a vida dela, informações vitais, como nome completo, data de nascimento, data de falecimento, e assim por diante. Outras informações, às vezes é uma pessoa mais conhecida, às vezes por exemplo, o nome da pessoa era Maria da Silva, e como outra informação, um nome alternativo pode ser Mariazinha, por exemplo, se a pessoa foi conhecida durante a vida toda como Mariazinha. É uma informação interessante de se ter. E aqui vão os membros da família. Então, aqui é sempre a pessoa, está em negrito, a pessoa que eu estou visualizando, e o cônjuge dela, e logo abaixo vão os filhos. Aqui desse lado direito vão os pais. Então, vamos visualizar uma pessoa que tem os pais para a gente conseguir ver melhor como fica. Então, aqui, como você pode ver, essa pessoa, a esposa, os filhos. Aí, dessa pessoa do Biase, o pai, a mãe e os filhos desse casamento. No caso, se houver mais de um casamento, não tem problema. Aqui pode ser acrescentado um novo cônjuge, e aí ficaria logo aqui abaixo mais de um casamento. Vou demonstrar para vocês visualizarem. Nesse caso aqui, por exemplo, ele tem mais de um casamento. Então, a gente tem aqui, como pode ver, a pessoa, Orlando, a esposa e os filhos. Aí, aqui, um segundo casamento, os filhos do segundo casamento. E assim por diante, o terceiro casamento, os filhos do terceiro casamento. E aqui, os pais do Orlando e os filhos dos pais do Orlando. No caso, seriam os irmãos do Orlando. E aqui, logo abaixo, as fontes. Então, nesse caso, eu tenho o certificado de casamento, né, a certidão de casamento. Aqui pode ser, são fontes, eu posso pegar fontes da internet, por exemplo, se eu conseguir um registro de um outro site, eu tenho como adicionar colocando um link. Posso, por exemplo, colocar da minha caixa de fonte ou uma nova fonte. Nesse caso, eu colocaria o link aqui. Aqui um debate, nesse caso, se tem alguns dados, alguns dados dessa pessoa não estão corretos. Então, eu quero debater, eu posso acrescentar um novo debate e eu posso colocar o que eu quero debater. Por exemplo, a data de nascimento dessa pessoa não está correta, eu tenho a certidão de nascimento. Então, as outras pessoas da família vão debatendo e isso tudo, esse histórico é mantido aqui. E aqui podem ser acrescentadas algumas anotações sobre a pessoa. Uma outra coisa também, aqui o próprio site do Family Search utiliza esse registro sugerido, no caso de que o site tenha encontrado algum registro que batam as informações com o nome, o local e a data de nascimento, ou óbito ou casamento dessa pessoa. Aqui a gente pode pesquisar registros. Aqui no imprimir, eu posso pegar essa pessoa na linhagem dela, o gráfico vertical, como nós vimos antes, e poder imprimir um gráfico diretamente daqui. Aqui vão aparecer as últimas alterações. E aqui nessas ferramentas, uma coisa que eu sugiro que é bem interessante, a gente acaba usando bastante, são possíveis repetições. Então, em possíveis repetições, às vezes, como essa pessoa pode ter sido criada por mim, e aí uma outra pessoa da minha família também criou a mesma pessoa, essa pessoa pode estar duplicada. Então, se eu for em possíveis repetições, eu consigo ver, nesse caso não foi encontrado nenhum resultado, mas apareceriam opções de possíveis duplicações dessa mesma pessoa. E por aí vai. Um outro ponto aqui são recordações. Em recordações, nós podemos acrescentar fotos dessa pessoa,
Podemos acrescentar documentos, como certidão de nascimento, enfim, histórias. Eu posso escrever uma história que eu sei sobre o Orlando e posso acrescentar também áudios. E aqui em ordenanças, eu consigo visualizar as ordenanças que foram realizadas para o Orlando. E como vocês podem ver, aparece, às vezes não aparece todos esses detalhes, mas aparece a data e em qual templo foi realizado isso. Como pode ver. E aqui nesse caso é onde eu solicitaria as ordenanças. Se alguma ordenança estiver disponível e que eu posso solicitar, aqui estaria dizendo, me dando a opção de solicitar a ordenança, eu poderia solicitar a partir daqui. Aqui em procurar, eu posso buscar uma pessoa. Aqui dentro de listas, ele me apresenta listas de pessoas que eu estou monitorando. Pessoas que eu estou monitorando é no caso de, por exemplo, aqui, essa estrelinha eu posso monitorar essa pessoa. O que significa é que qualquer alteração que seja feita ao registro do Orlando, eu vou receber um e-mail dizendo qual alteração e quem fez. E aqui são novidades, qualquer novidade da árvore familiar que o site do Family Search me apresenta. Então, essas são algumas informações, alguns dados para a gente ir se familiarizando com a funcionalidade de árvore familiar dentro do site do Family Search. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pergunte nos comentários. Se vocês tiverem sugestão ou dúvidas que a gente possa, para que eu possa tirar algumas dúvidas nos próximos vídeos, então, por favor, comente para eu saber como ajudá-lo melhor. Obrigada.